Bom dia a todos. Vir a essa casa é um privilégio. É uma coisa impressionante como é latente as conexões que esta casa tem com a melhor das energias da Bahia. E isso faz com que a gente não caminhe, que aqui nós levitemos. Aqui eu tive a sensação de estar levitando dessa cadeira e vindo até aqui. Primeiro porque a gente começa com Maria Bethânia naquela oração maravilhosa, naquela voz sublime, que já nos ajuda a nos conectar com os espíritos e com as luzes mais sublimes que a gente possa. Depois, um outro exemplar da mais fina flor da Bahia vem e faz essa prece que nos abre aqui. Então realmente é um privilégio poder fazermos parte desta manhã e fazermos parte deste trabalho. Mais aqui? Você quer que eu... Assim? Na próxima encarnação nós vamos fazer uma petição para você nascer. Eu não tenho esse merecimento. Inclusive, aqui eu queria fazer uma ressalva ao Mauro. Mauro, aquela foto que você colocou minha, aquilo é propaganda enganosa, cara. Aquilo não pode ser feito. Mostrou uma foto minha aqui, tudo de gravata, tal, assim, né, chique, bonito. Dá até a impressão de que o palestrante é sério. Me põe assim no mesmo nível de um Humberto Fabre ou de um Rossandro. Não, gente, muito longe disso. Isso não pode. Eu tenho assim... Estou ainda eu estou aprendendo nesta caminhada. O meu passado é muito sombrio, nem dá para a gente fazer. Não, isso é propaganda enganosa. Vocês podem estar esperando alguma coisa gigante. Não. Olha, eu tenho tantas dificuldades e tanta caminhada ainda para fazer nesse processo, que Deus, nessa encarnação, nessa vida, teve muita dó de mim. Ele falou, olha, menino, você tem muita coisa para aprender. Essa encarnação, eu vou botar você dentro de uma família espírita. Você vai nascer, olha, tem um casalzinho lá, a dona Niura, o seu Murilo, você vai nascer lá com eles vão te orientar, vão te guiar, vão te conduzir, vão te mostrar aquilo que você precisa aprender, para que, quem sabe, um dia você possa ter o privilégio de nascer na Bahia, o que eu ainda não tenho, porque... Eu ainda não tenho essa capacidade, etc. Nós vamos mexer os paus. Talvez daqui mais algumas encarnações, eventualmente, quem sabe, a gente pode pensar nisso. Mas, por ter nascido e ter tido o privilégio e a bênção de termos nascido numa família espírita, em que a dona Niura e o seu Murilo nos conduzem desde os primeiros anos da nossa existência, eu passei a minha vida inteira escutando a respeito da caridade. Que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Menino, tira a mão daí, não mexe nisso, mas fora da caridade não tem salvação. Alexandre, não faz isso, mas fora da caridade não tem salvação. Eu passei a minha vida com isso. Agora, será que nós entendemos, como espíritas, o real significado disso? O que está por detrás deste ensinamento? O que esta caridade quer dizer para nós? Por que esses caracteres da caridade são os grandes desafios que nós temos em busca do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual? Primeiro, quando a gente começa a olhar essa frase, fora da caridade não há salvação, a primeira coisa que a gente precisa ver é o contexto da palavra salvação. Porque quando a gente ouve a palavra salvação, a gente tem a impressão de que alguém vai vir e vai nos salvar e vai nos resgatar. Alguém está se afogando. Alguma coisa assim que alguém vai te tirar daquilo. Mas o contexto da palavra salvação aqui não é de resgate. Não é que o Cristo, olha, se eu começar a fazer caridade então e ajudar no centro e dar esmola, o Cristo vai vir e vai me resgatar dos meus problemas ou das minhas dificuldades. O conceito da palavra salvação aqui é muito mais um conceito em relação à evolução que nós vamos ter com os nossos propósitos, com os nossos comportamentos, do que simplesmente com um resgate. E aonde que nós encontramos esses conceitos? Aonde que isso está claramente e plenamente identificado? Isso está no Evangelho, onde ele nos diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E Jesus, porém, faz muito mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca
claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Então ele não diz que a caridade deve ser feita porque eu vou te resgatar, mas a caridade deve ser praticada porque você vai se salvar por conta própria. O Cristo não vai resgatar ninguém, mas a mensagem que ele nos deixou, o caminho que ele nos indicou, este sim é o caminho da salvação. Nós podemos dizer que o Cristo vai nos resgatar se nós seguirmos as suas orientações e os seus caminhos. Não porque nós estamos simplesmente fazendo a caridade, mas porque nós entendemos muito mais profundamente os conceitos que estão por detrás disso. Agora, a gente fala tanto de caridade, a gente fala tanto de doação, de amor, de perdão, de fazer a caridade, porque a caridade é importante e tal. Será que nós entendemos realmente o que é a caridade? Para muitos de nós, a caridade ainda é uma grande desconhecida. O que é? O que significa? Qual é o limite? Até onde eu posso ir? Quais são as formas que eu posso praticar? Como eu posso me entregar a este ministério de entendermos e praticarmos a caridade na sua plenitude? Então, antes de que a gente vá um pouquinho adiante, vamos dar uma olhadinha nesses conceitos. O que é a caridade? Como é que nós podemos definir? A caridade, de acordo com a resposta que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 886, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que é a benevolência? A benevolência é o entendimento. A benevolência é a dedicação a alguma pessoa. A benevolência é nós esquecermos possíveis falhas, possíveis desvios de conduta que alguém tenha para conosco. E nós continuarmos a olhar naquilo que a pessoa tem de melhor. A indulgência é nós não prestarmos atenção nas falhas alheias ou nos erros. É nós termos a plenitude da consciência de que todos nós somos imperfeitos. De que todos nós estamos no caminho da evolução e do aprendizado conjunto. Fazemos parte, todos nós, das mesmas classes e das mesmas aulas que vão nos levar adiante. E o perdão é o entendimento e o esquecimento das ofensas perdidas. O perdão é o esquecimento das ofensas que nós recebemos. Não é o esquecimento do fato. O esquecimento do fato é Alzheimer, é problema de memória. Isto é uma outra coisa que nós temos que cuidar de uma outra forma. Mas é o esquecimento da ofensa. E por que nós não podemos esquecer do fato? Porque o fato vai nos servir como um guia, como uma lembrança, como um momento em que nós passamos por alguma dificuldade e nós já sabemos o que vai acontecer e como é que nós vamos nos portar. Mas nós temos que esquecer e deixar de lado a ofensa. Que esse é o grande processo que nós temos que fazer em termos de transformação dentro de nós. E como é que nós podemos fazer? Como que nós praticamos? De que forma nós podemos nos entregar à caridade? Nós podemos fazer a caridade de diversas formas. Nós podemos fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. E essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9. Quer dizer, então a caridade não é simplesmente dar um prato de comida a quem está com fome, a dar uma roupa a quem precisa, a vir aqui no centro e comprar o almoço de domingo, alguma coisa assim. Não, isto são algumas das formas de caridade, mas não são as mais significativas nem as mais importantes. A caridade pode ser praticada através de pensamento, quando nós já de princípio não pensamos nada de errado em relação a alguma pessoa. Não fazemos assumptions, por exemplo. A gente não faz suposições a respeito das pessoas e das coisas. A gente só vai cuidar daquilo que nós sabemos. Quando nós pensamos de uma maneira positiva em relação às pessoas, nós já estamos fazendo a caridade. Quando alguém nos diz alguma coisa atravessada, triste, mais agressiva, e a gente pensa, puxa, coitada, essa pessoa hoje deve estar com dificuldades, essa pessoa hoje deve estar passando mal, deve ter tido algum outro problema e etc. Esta é uma forma de caridade que nós podemos praticar.
Quando nós controlamos o nosso pensamento, nós emitimos a partir daí as vibrações positivas ou negativas, de acordo com o nosso sentimento e da nossa percepção, em direção àquela pessoa. Se nós estamos controlando o nosso pensamento de uma forma positiva, nós estamos agindo caridosamente em relação àquela pessoa. Nós podemos fazer uma caridade com as nossas palavras, quando nós utilizamos bem as nossas palavras, ou mais sabiamente, quando nós não as utilizamos. O silêncio, muitas vezes, diz muito mais do que uma tonelada de palavras. E se nós controlamos a nossa língua, se nós controlamos a nossa boca, muitas vezes nós podemos estar evitando problemas muito maiores. Uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma palavra de ajuda, uma palavra de carinho, mesmo em algum momento difícil, de tensão, de discussão e etc. Mas se a nossa palavra é positiva, é de incentivo, é de apoio, nós estamos praticando uma caridade com relação a alguém e até em relação a nós mesmos. Porque tudo aquilo que nós emitimos, nós vamos receber de volta. O mundo é uma troca desta energia e deste sentimento. Se nós dizemos e emitimos coisas boas para as pessoas, o mundo vai nos trazer isso de volta. Mas se nós sempre temos um pensamento e um palavreado agressivo, forte, pesado, incisivo, é isso que nós vamos também receber de volta. Então, quando nós praticamos este tipo de controle dos nossos sentimentos, nós também estamos fazendo uma caridade. E, obviamente, que a caridade nas ações é nós entregarmos às pessoas que estão necessitadas aquilo que está ao nosso alcance naquele momento. Obviamente que uma caridade material, uma comida, uma roupa, um abrigo, um asilo, um abraço, qualquer coisa que nós possamos fazer em ações, obviamente que também se contam. Mas não é simplesmente o prato de comida, ou a roupa, ou a comida que a gente compra no centro. A caridade é muito mais abrangente do que isso. Como a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, a caridade envolve muitos outros comportamentos e posturas que vão nos ajudar a entendermos a nosso papel dentro da sociedade de uma maneira completamente diferente. Existe um livro chamado O Dicionário da Alma, que é esse pequeno livrozinho aqui. Tá? Neste livro, que é um compêndio de diversas frases de diversos autores, todos eles embasados nos livros de Chico Xavier, existem certas definições a respeito de algumas palavras e de alguns conceitos espíritas. Então, dentro desse livro, Dicionário da Alma, por exemplo, nós vamos encontrar, através de Emmanuel, que diz que a caridade não é um trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido na abastança material. É, sobretudo, amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Nós não precisamos estar com os recursos financeiros à nossa disposição. Uma palavra, um ouvido, um abraço, um olhar, um gesto de carinho, isto são atitudes de caridade também. Meimei nos diz que a caridade nos pensamentos, nas palavras e nas ações é o processo de renovar nossas almas. Olha que profundo isso. A caridade nos pensamentos, nas palavras e nas ações é o processo de renovar as nossas almas. Por que isso? Porque as nossas ações decorrem das nossas palavras. As nossas palavras se originam dos nossos pensamentos. Se nós controlamos o nosso pensamento, nós estamos automaticamente controlando as nossas atitudes e as nossas ações futuras. Se nós conseguimos controlar o nosso pensamento de tal forma que a gente só imita as coisas positivas em relação às outras pessoas, nós estamos renovando o nosso processo de raciocínio e de atitude. Quando nós renovamos isso, nós estamos renovando a nossa alma. Quando nós aprendemos a nos calar diante de uma ofensa, quando nós aprendemos a não revidar a uma provocação, quando nós retribuímos o mal com o bem instintivamente e automaticamente, nós estamos renovando os nossos sentimentos e a maneira como nós enxergamos a vida. Então isso tudo passa a ter um outro conceito,
que é o conceito da renovação da alma. Nós aprendemos através das atitudes mínimas, pequenas, do dia a dia que nós podemos fazer na caridade, um caminho para a nossa renovação interior, para a nossa reforma de conhecimento e de conceitos naquilo que nós aplicamos. E quando nós falamos em renovação, quando nós falamos em mudanças de renovação da alma, não existe dentro da história do espírito, dentro da história do cristianismo, alguém que reflita e represente mais a questão da mudança e da renovação do que Paulo. Paulo que morreu, entre aspas, ou Saulo, que morreu, entre aspas, às portas de Damasco, quando enxergou o Cristo através daquela visão, a partir daquele momento ele renasce como um homem novo. Passa a ser o vaso escolhido pelo Cristo para levar a sua mensagem e a sua palavra ao povo gentio. E Paulo, então, começa um processo de peregrinação e um processo de descobrimento interno para que pudesse, então, encurtindo os conceitos do Cristo no seu coração, passasse a fazer o processo e o trabalho da pregação ao qual foi chamado. Paulo, logo após a sua transformação em Damasco, se isola no deserto por 3 anos. Durante 3 anos ele vai refletindo sobre tudo aquilo, sobre todos os conceitos, sobre todos os ensinamentos. Com um detalhe, Paulo nunca conviveu com o Cristo. O Paulo não foi discípulo do Cristo, não foi um dos 12 apóstolos, não privou da companhia do Cristo direta, em que você pudesse colher na fonte diretamente os exemplos e os ensinamentos. Tudo aquilo que Paulo foi aprendendo, ele foi aprendendo com a transformação moral que ele teve no seu coração, nos seus conceitos, na sua atitude. Teve que rever toda a sua base, a sua formação de doutor da lei, para que pudesse entender o Cristo. Então, quando a gente fala em renovação, ninguém melhor do que Paulo representa essa renovação. E as cartas de Paulo trazem mensagens absolutamente magníficas a respeito desse processo de transformação e de conceitos. Muito melhor até, e muito mais detalhado até, do que alguns dos apóstolos. Como, por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vem nos trazer em detalhes esses aspectos da importância da caridade e dos seus caracteres para dentro de nós. Nesta carta, nesta epístola, Paulo, que é muito conhecida de todos nós, ele começa nos dizendo: é a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Algumas traduções bíblicas da Bíblia dizem: se eu não tivesse amor, eu nada seria. Outras dizem: se eu não tiver caridade, eu nada seria. Nós não podemos esquecer que a caridade é o amor em movimento. Independente de qual seja a tradução, o conceito final disso é o mesmo. Então, se eu não tivesse caridade, seria o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, nessas 3 passagens, nessas 3 frases, Paulo define claramente e apresenta o mérito da intenção por detrás da caridade material. Quando nós olhamos para o nosso closet, por exemplo, agora é springtime, hora de fazermos uma renovação, isso já não me serve. Para alguns de nós perdemos peso, tal, isso aqui está ficando grande, isso aqui tem que sair, o inverno chegou, isso aqui meu neto sujou minha blusa, isso aqui eu tenho que dar para fora, tal, está na hora de eu fazer eu vou retirar tudo isso aqui e vou dar lá para os pobres. Eu vou levar lá para o centro que a gente vai fazer um bazar e etc.
Qual é a intenção que nós estamos tendo com isso? A intenção é realmente ajudarmos as pessoas ou é eliminarmos um problema que nós temos? Agora, se no meio do inverno eu olho para o meu closet e estou dizendo, puxa, eu tenho 6 casacos, mas eu não tenho 6 corpos, eu só tenho 1. Então aqui talvez eu precise de 3, e eu pegar os outros 3 e falar, puxa, eu vou procurar alguém na rua que esteja com frio. Isso é diferente. Esta você teve a intenção de fazer a caridade. Você não simplesmente a cumpriu porque era uma maneira que você tinha de resolver um problema seu. Nós enxergamos isto de maneiras diferentes. E é isso que Paulo quer dizer. Não adianta nada dessas intenções, não adianta nada dessas atitudes, se a nossa intenção por detrás não for a mais sublime e a mais perfeita possível. Haroldo Dutra Dias, quando esteve conosco lá em novembro do ano passado, em Orlando, fazendo aquela série de seminários, no seminário a respeito da igreja de Antioquia, num determinado momento, ele diz, a forma é nada, a intenção é tudo. Quando nós praticamos a caridade, a coisa mais importante que nós temos que ter é a intenção que nós temos por detrás daquelas atitudes. É simplesmente para que nós possamos sermos bem vistos pelas pessoas, ou é porque nós realmente estamos interessados em colaborar, em ajudar de alguma forma? Isso quer dizer então que eu não devo mais trazer as coisas para o centro? Não, pode trazer sim, por favor, mesmo porque aqui a Marisa tem o bazar, precisa de dinheiro e esse tipo de coisa. A gente pode continuar fazendo isso? Pode. Mas talvez, ao invés da gente fazer isso no springtime, quando a gente precisa, talvez a gente possa fazer isso numa outra época do ano, em que nós realmente tenhamos a intenção de fazer essa transformação. Nós mudamos o conceito e a forma como nós estamos fazendo. No conceito, na continuidade desta carta, na continuidade desta epístola, Paulo ainda define a verdadeira caridade e mostra-a não somente na prática da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então ele vai descrevendo quais são as atitudes que nós esperamos com isso. Quais são as atitudes que a caridade pede que nós coloquemos em prática e façamos e começamos a movimentar a roda do nosso coração, por assim dizer. Então, na sequência desta carta, nós vamos enxergar que ele começa a dizer o seguinte, que a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Isto pode ser traduzido como resignação, boa vontade e complacência. E isto pode ser resumido em benevolência. Ainda na continuidade da epístola, ele diz, a caridade não se porta com indecência, não busca dos seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ups! Isto quer dizer que ela não age como a lei de Gerson, em nosso próprio interesse, mas age pelas leis do Cristo, que são as leis universais do amor que a todos nós nos envolve. E isto pode ser resumido com a palavra indulgência. Mas no final dessa epístola, Paulo nos diz que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que também significa a paciência, a fé, a sabedoria, o equilíbrio, que pode ser resumido no perdão. Nesta passagem, nesta epístola, Paulo traz as caridades, os caracteres da caridade que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Ainda dentro desse livro, Dicionário da Alma, Meimei nos traz a seguinte frase: todos os tipos da divina virtude são amados no céu, mas uma forma de caridade existe, sempre sacrificial. É a caridade do amor para quem não nos entende, para quem nos fere
ou para quem nos perturba. E quando a gente ouve essa frase me remete também de volta a Paulo, mas desta vez no romance Paulo e Estevão. Quando ele, num momento de angústia extrema, até de desfalecimento das suas forças morais, num desses processos de renovação da alma que ele vinha passando, enfrentando os obstáculos, as adversidades, a própria resistência das pessoas à sua volta, aqueles que eram considerados seus amigos, pelo abandono da família, porque ele volta para casa, mas o seu pai o rechaça, não quer saber da sua nova vida, dos seus novos valores. E Paulo, num processo extremo de dor, de conflito, de renovação interna, de dor moral muito forte, num processo de desdobramento através do sono, ele é levado então de volta à presença de Abigail, que é a sua grande amada, que foi a pessoa que lhe inspirou e lhe remeteu a um processo de transformação nos seus anos anteriores, quando fizeram parte e se enamoraram. Então Paulo tinha uma ligação tão forte com Abigail, e Abigail, mesmo depois da sua passagem, depois do seu desencarne, continuou no processo de educação e de orientação de Paulo, que neste momento de catarse emocional que Paulo passava, ele então se encontrou com Abigail em sono através do desdobramento. E ele então vira para ela e diz: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde amorosamente: ama. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com o Cristo? E Abigail responde: trabalha. E Abigail então tinha razão, Paulo reflete. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ele ardentemente fazê-lo. Por isso ele se isolara no deserto por mais de 3 anos consecutivos. Que providências então adotar contra o desânimo que lhe envolvia, que lhe visitava quase todos os dias? E Abigail, com um sorriso mais do que gentil, lhe dizia: espera. Espera, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a entender ao programa divino, em qualquer circunstância, fora dos seus caprichos pessoais. Porque muitas vezes nós queremos colocar em prática naquela hora, naquele momento, aquilo que nós achamos que seja o certo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas, e quanto aos homens? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail, então, achega-se perto dele, lhe aperta as mãos, lhe afaga o rosto e diz: perdoa. Experimentando, então, uma paz como jamais a tivesse experimentado, Paulo acreditou, então, que renascia naquele momento para uma existência absolutamente diversa. Uma singular serenidade lhe tocava o espírito. Uma compreensão diferente felicitava para o reinício da jornada no mundo. O homem do mundo renascia como um outro homem, como um novo homem. Cheio de amor, cheio de esperança, cheio de disponibilidade, cheio de vontade. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam os seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante também merecera a compaixão do Cristo. E neste processo de renovação que nós estamos, nós não podemos jamais nos desanimarmos. Porque nós estamos ainda no despertar, digamos assim, da nossa consciência espiritual. O Cristo,
quando a Terra começou a ser formada, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era o Cristo. O Cristo já era o Cristo, há 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. A nossa jornada evolutiva nos aguarda um grande caminho pela frente. Então o desânimo não pode ser a nossa companheira, porque nós sabemos de que ela é possível e de que essa renovação só depende única e exclusivamente de nós. Paulo, então, já agora no Evangelho segundo o Espiritismo, e não mais dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, nos diz que nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina: fora da caridade não há salvação. E esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, no item 10. Agora, vocês repararam aqui que está sublinhado esses deveres do homem. O que aquele louco vai trazer agora? Muito bem. Os deveres do homem. O que seriam esses deveres do homem? Existe um livro do Cosme Massi, chamado A Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Alguém já ouviu falar de Cosme Massi aqui? Algumas pessoas sim, outras não, mas para esclarecimento, Cosme é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. Graduado em Física pela UFRJ. É escritor, palestrante e estudioso da ciência e filosofia espíritas, baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. Foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil. Ganhador do Prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. É criador de tecnologias e sistemas educacionais, também idealizador e participante do Instituto de Pesquisas Allan Kardec e do Grupo de Estudos Avançados Allan Kardec, Instituto de Grupo de Estudos sobre a obra de Kardec e as suas implicações com as vidas na sociedade. Então, Cosme é uma pessoa que pegou toda a obra de Kardec e tirou a essência didática dessas obras, do Pentateuco, para que pudesse ser aplicado a uma nova forma de educação à sociedade que nós vivamos. Então, é uma pessoa extremamente estudada, culta e ligada à formação e ao estudo didático e à forma como isso foi construído. Resumindo, Cosme nos traz, nesse livro, a seguinte passagem, que, em resumo, a caridade, como nós a conhecemos, benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas, sintetiza todos os deveres do homem para com o próximo, pois dá conta de todos os aspectos da interação do homem com o seu próximo. Como ele é catedrático, pessoa formada, USP, UFRJ, físico, etc., vamos traduzir isso aqui para o português, our everyday language normal. Muito bem, sintetiza os deveres do homem. Então, sintetiza aquilo que nós devemos fazer. De nós para com o próximo. Sintetiza os deveres do homem para com o seu próximo. Pois dá conta de todos os aspectos de interação. Porque ele vai explicar como é que nós interagimos e como é que nós podemos usar esses conceitos no nosso relacionamento diário com as pessoas. Como é que o homem interage um com os outros? Como é que nós nos interagimos? Nós interagimos, de acordo com os antropólogos, com os cientistas sociais, nós nos interagimos um com os outros através do agir, do pensar e do sentir, das nossas atitudes, do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, como é que nós podemos trazer esses conceitos da caridade a essa interação diária que nós fazemos um com os outros? Ou, ao agir, como deve ser a minha ação para com o próximo? Então, Cosme nos ensina que a nossa ação deve ser com benevolência. E como um exemplo, nós podemos listar: fazer o bem não... Eu falei para você que eu tinha que trocar o óculos? Eu falei para você. Não, deixa para a semana que vem. Eu falei, não, vamos essa semana. Não, deixa para a semana que vem. Fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil.
na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Não consiste em apenas ser caridoso, mas em ser útil. Carregar uma sacola, abrir uma porta, conversar com alguém, dar atenção, um abraço amigo, ajudar na louça. Não cai os dedos. Mesmo porque hoje tem dishwasher, então fica muito mais fácil, né? Se você vai tirar só o lixo, tirar a louça da máquina, não tem problema, é muito mais fácil, não cai os dedos, tudo tranquilo. A gente pode fazer isso, nós podemos ser úteis. Não é simplesmente fazendo a caridade, mas sendo útil, é uma forma de nós interagirmos com as pessoas com benevolência. Nesse aspecto, inclusive, também Emmanuel tem uma frase bem legal, que ele diz: a caridade, para ser genuinamente grande, precisa partir com alguma coisa de nós mesmos, de nossa própria vida. E o que é nosso? É minha casa, meu carro. Não, talvez a gente tenha que rever isso. Desta terra, nada possuímos. Somos usuários daquilo que o Pai nos emprestou como instrumentos para que pudéssemos passar por esta existência. Isso quer dizer então que eu não posso ter o meu barco, eu não posso ter meu carro zero? Pode sim, não é bom, ajuda no lazer, ajuda você se distrair, você fazer outras atividades e tal. O complicado, o errôneo é quando a gente dá mais atenção a essas coisas do que aos valores morais e aquilo que nós estamos aprendendo nesta encarnação e nesta existência. Nem o nosso corpo não é nosso, porque quando nós desencarnarmos, aqui ele vai ficar. O que é nosso é o nosso espírito, é o nosso amor, é o nosso sentimento, é o nosso tempo, é a nossa dedicação, é o nosso desprendimento. Coisas que nós controlamos e que nós vamos levar conosco quando nós voltarmos para a pátria espiritual. E nós podemos ser úteis com tudo aquilo que é nosso. A gente, ainda mais nesse país hoje, você entregar o seu tempo para alguém, eu diria que depois da minha mulher e dos meus netos, não tem nada mais valoroso para mim do que o tempo. Porque a gente tem uma correria tão grande. Então, isso é alguma coisa que nós podemos fazer. Quando nós interagimos com as pessoas, interagir com benevolência. Outra forma de interação que nós temos é através do pensamento. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como nós devemos proceder, ou como devo proceder. E Cosme Massi nos diz que nós devemos usar a indulgência nesse processo. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Não faz observações chocantes. Não tem no lábio censuras. Apenas conselhos e, nas mais das vezes, velados. Então, quando nós formos julgar alguém, se nós cometermos o equívoco de fazermos um julgamento agressivo, pernicioso, maldoso, conservemos aquilo para nós mesmos. Não vamos usar do nosso poder de comunicação e de palavra para extrapolar aquele sentimento ruim que nós tivemos, porque nós estamos contaminando outras pessoas quando nós fazemos isso. Quando a gente começa a fazer fofocas, comentários maldosos, diz que me disse e esse tipo de coisa, nós podemos, até pela nossa dificuldade ainda de nos controlarmos, eventualmente termos algum pensamento mais agressivo ou menos nobre, mas nós temos que aprender a controlar aquilo dentro de nós e retrabalharmos aquilo, e não darmos vazão a este sentimento agressivo. A indulgência deve fazer parte da nossa atitude. Jamais se ocupar com os maus atos de outrem. Mesmo porque quando alguém faz alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, de quem é o problema? Meu? Não é. É de quem fez. Esta pessoa é que vai ser responsável pelo acerto disso, pelo remendo daquela atitude. Para que eu devo estar preocupada? Nós devemos ter um sentimento, inclusive, de perdão, de indulgência, de sentimento de solidariedade, orar e ajudar aquela pessoa a passar por aquela dificuldade e por aquele problema. E ao sentir, como eu devo receber a ação do meu próximo? Sempre com perdão. Sempre através do perdão. O perdão verdadeiro, o perdão cristão,
É aquele que lança um véu sobre o passado. Quando nós esquecemos as nossas ofensas, passamos por cima delas e simplesmente deixamos elas de lado. Acreditamos isso à conta das experiências de aprendizado que todos nós passamos. Porque aqui, nesta existência, nesta terra, nenhum de nós ainda, infelizmente, está próximo dos ensinamentos do Cristo. Muito pelo contrário, nós estamos distantes, todos em processo de crescimento, de aprendizado, de influenciação dessas energias positivas que nós recebemos para a nossa própria transformação. Como todo o processo de transformação, nós podemos ter equívocos, caminhos aqui, deslizes ali por diante, nós não podemos esperar a perfeição de ninguém. Como nós não podemos esperar a perfeição de ninguém, nós não podemos esperar que todas as pessoas vão agir corretamente conosco. Em algum momento alguém vai errar, é natural, faz parte da nossa existência, faz parte do nosso estágio evolutivo. O problema é quando nós nos ligamos e nos apontamos muito mais ou única e exclusivamente aos equívocos alheios do que aquilo que as pessoas têm de bom. E quando nós aprendemos a valorizar a luz que as pessoas nos trazem, o apoio, o amparo, a ajuda, o carinho, as coisas positivas que essas pessoas têm, quando nós passamos a valorizar isso, isso vai naturalmente overcome todas as dificuldades que as pessoas, porventura, possam ter. E aí, então, nós podemos entender de uma maneira muito mais clara esse conceito de fora da caridade não há salvação. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem para com o homem, como esta máxima de ordem divina. Quando verdadeiramente incorporado estes conceitos e esses sentimentos, isto é a essência daquela frase que Paulo usava, ou que Paulo usou em determinado momento. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque todos esses sentimentos da benevolência, da indulgência, do perdão, são sentimentos e atitudes comportamentais do Cristo naturais dele. O Cristo não perdoava, porque ele não se sentia ofendido. Quando você não se sente ofendido, você não tem a necessidade de oferecer o perdão. Algumas vezes as pessoas até chegavam, mestre, me perdoe porque eu errei, porque eu esqueci, porque eu fiz errado e etc. Ele nunca condenou sequer a mulher adúltera. Ninguém te condenou? Não, nem eu. Vá e não peques mais. Então o Cristo não havia necessidade desse perdão porque ele não se sentia ofendido pelas agressões alheias, pelas imperfeições alheias. E quando nós incorporarmos isso, nós vamos estar então deixando que o Cristo viva em nós. É um processo, é uma transformação. E esta transformação, inclusive, chega a um determinado momento da nossa existência que nós temos que nos conscientizar da necessidade dela e levarmos as nossas escolhas e as nossas decisões adiante. Mesmo porque, voltando à epístola de Paulo aos Coríntios, nesse capítulo 13, Paulo dizia o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Birra, raiva, rancor, revanche, revolta, isso é coisa de menino. Marrento, mal criado. Certo? O homem entende, ama, trabalha, espera, perdoa. Esses são os comportamentos que se exige do homem. E no momento em que nós estamos passando por as transformações do nosso planeta, deixando de ser provas e expiações para sermos um planeta de regeneração, é mais do que chegada a hora de deixarmos as coisas de menino para trás e tomarmos conta das coisas de homem, porque são os homens que vão herdar esta terra.
São os homens que vão levar adiante o processo de renovação, o processo de transformação. Enquanto nós estivermos ligados aos valores e aos comportamentos de menino, nós não vamos nos candidatar a um processo de participarmos de uma nova terra ou de um planeta mais evoluído. Ainda estaremos presos a essas coisas do passado. Com o comportamento de homem, nós nos candidatamos a herdarmos a terra do futuro, que já está sendo preparada aos nossos olhos. Nós estamos vendo isso acontecer todos os dias da nossa vida. Aqueles de nós que estivermos dispostos a atravessar o período da puberdade espiritual que nós estamos, da adolescência espiritual que nós estamos, com todas as dores do crescimento que ela nos traz, a todos aqueles que estivermos dispostos a passar por isso, a recompensa será um processo de crescimento e de evolução que nos levarão adiante. Fora da caridade não há salvação, significa que se não incorporarmos a benevolência, a indulgência e o perdão em nossos comportamentos, não evoluiremos no caminho do progresso. E o caminho do progresso é o caminho da salvação. Não é que nós seremos resgatados, mas nós mesmos nos salvaremos. Nós mesmos nos conduziremos a outros aspectos, a outras jornadas. Ame. Trabalhe. Espere. Perdoe. Que a paz e a misericórdia do Cristo nos envolva a todos. Não só hoje, mas em todos os dias da nossa jornada. Muito obrigado.